Foi uma década de excessos, alimentada por discotecas, pelo supersônico Concorde e o flamejante Trans Am. Quem tivesse um carro desses no colegial era considerado rei. O chip da Intel diminuiu e as vendas do Speak and Spell aumentaram. Correto. Apertar um botão criava desde comidas a fotos polaroides instantâneas e ajudou um jogo eletrônico a lançar uma revolução. Hoje, em Maravilhas Modernas, tecnologia dos anos 70. Se ligou? Maravilhas Modernas. Muito ligados. Roupas na moda. Manias avançadinhas. Nos anos 70, os americanos deixaram o conformismo para trás e adotaram um estilo de vida hedonístico. A era do egocentrismo se tornou conhecida como a década do eu, e as tecnologias que estimularam essa atitude evoluíram até chegar à parafernália que hoje achamos tão natural. Quer um bom exemplo? Jogos de videogame e de computador. A cada ano, centenas de milhões de dedicados jogadores gastam mais de 20 bilhões de dólares em dinheiro vivo para satisfazer o que se tornou uma obsessão nacional. Mas o enorme sucesso dessa indústria multibilionária tem origem no simples bip de um ícone dos anos 70. O Pong. Não erre a bola. Mas antes do Pong, havia o videogame Ping Pong, fruto da imaginação do engenheiro de televisão Ralph Baer. Opa! Tudo começou em 1966. Empregado por um empreiteiro da defesa, Baer teve a ideia de fazer um aparelho com que as pessoas poderiam jogar em seus televisores. A motivação era bem simples. Havia 40 milhões de aparelhos de TV só nos Estados Unidos. Um produto para apenas 1% disso já seria para 400 mil unidades. Multiplicado por um preço de venda de $25, já eram 100 milhões de dólares de valor de mercado. Em 2 anos, Baer e vários parceiros completaram a construção de um protótipo que chamaram de Caixa Marrom. Como a caixa marrom original, esta réplica armazena apenas 128 KB de memória, equivalentes a uma página de texto do Microsoft Word. Mas já era o suficiente para gerar formas simples. Usando essas formas simples, em 1968, a equipe de Baer teve uma ideia destinada a criar uma renascença no entretenimento. Queríamos criar um ponto de controle na máquina, um ponto que se movesse na lógica dos circuitos. Quando conseguimos o ponto móvel, sentimos que tínhamos algo. E esse ponto evoluiu para o Ping Pong. 1, 2... Este filme de 1967 mostra Ralph Baer e é um dos primeiros registros de videogames. Vamos lá, para cima, para baixo, para cima. Está melhorando, hein? Errou, ponto. Uma série de circuitos controlava o jogo de ping-pong. Quando a bola parecia tomar contato com a raquete, um sinal eletrônico era mandado a um circuito lógico que disparava um sinal de saída para o que se chama botão de inversão. O sinal fazia o botão alterar seu estado e mudar a direção da bola. Esse fenômeno ocorria sempre que a bola tocava na raquete ou na parede. Apesar de avançado, o ping-pong de Baer não tinha coisas fundamentais como som e um contador de pontos. Errou, ponto. Para baixo. A raquete não alterava a trajetória da bola. De novo, 2, 1. Para isso, o jogador usava um botão de controle, que vemos aqui, e que mudava radicalmente a direção da bola ao sair da raquete. Eu vou para baixo. Viu como enganei? Apesar das limitações do ping-pong, Baer sentiu em 1970 que tinha um jogo comercializável. Licenciou a caixa marrom a um fabricante de televisores, a Magnavox, que rebatizou a caixa marrom como Odyssey. Montaram 6 caixas que levaram por todo o país para testar a aceitação dos consumidores. Em setembro de 1971, a Magnavox testou o Odyssey em Burlingame, na Califórnia. Um jovem engenheiro chamado Nolan Bushnell, que desenhou um dos primeiros jogos eletrônicos, o Computer Space, estava atento.
Eu já estava há uns 2 anos no negócio de videogames na época. Ouvi falar que esse videogame vinha para Berlin Game, então fui dar uma olhada nele. Na verdade, eu achei o jogo uma porcaria. Mesmo assim, Bushnell reconheceu seu potencial e uma nova companhia foi fundada, a Atari, decidida a criar a versão para fliperama do ping-pong, chamada Pong. Fizemos daquilo um jogo. O Odyssey não era realmente um jogo, entende? Sob muitos aspectos. Não havia uma estratégia, nem pontuação, nem som, mas sua característica mais importante era o algoritmo, pelo qual, se a bola batesse na raquete, criava um ângulo. Isso permitia que a raquete fosse uma arma de ataque e não só que bloqueasse a bola. Em 1972, ao preço de cerca de $100, o Odyssey chegou às lojas. A 25 centavos de dólar o jogo, o Pong da Atari estreou em um bar local em Sunnyvale, Califórnia. Ele ficou no bar 1 dia e meio ou 2 e alguém chamou a nossa manutenção. O chamado pedia para tirarmos a máquina de lá que não funcionava. Então fomos lá, abrimos a máquina e havia tantas moedas no coletor que ele paralisou a máquina. Em 1974, quando o Pong da Atari ainda engolia moedas, o Odyssey original da Magnavox tinha saído de produção. 3 anos depois, Bushnell investiu os milhões de dólares que ganhou no Pong para desenvolver um videogame doméstico de console chamado Atari 2600. Apresentando um joystick com controle para 8 direções e um botão vermelho, o revolucionário console gerou um produto característico da década do eu, o gamer. Uma multibilionária indústria acabara de nascer. O componente-chave que tornava o Atari 2600 possível era uma pequena maravilha tecnológica dos anos 70 destinada a revolucionar a tecnologia: o microprocessador, ou simplesmente o chip. O ancestral eletrônico do chip era a volumosa válvula eletrônica que havia sido substituída pelo transistor na década de 60. Nos anos 70, os engenheiros faziam transistores de tamanho microscópico. Um transistor pode ligar ou desligar o fluxo de corrente, o que permite processar a linguagem binária. Colocando milhares de transistores sobre um semicondutor, os engenheiros geraram o poder de processamento de um grande computador num único chip. Em 1971, a Intel criou o primeiro microprocessador do mundo e o chamou de Intel 4004. Foi o primeiro computador num chip. Na verdade, quando nós o anunciamos, em novembro de 1971, a propaganda não era nada modesta. Anunciamos uma nova era de eletrônica integrada. Com o aumento da integração dos chips, o tamanho dos aparelhos eletrônicos começou a diminuir. Uma das primeiras criações, consequência desse grande passo da miniaturização, foi a calculadora portátil. A líder de mercado em 1972 era a HP 35 da Hewlett-Packard. Seu preço era de $395, valor que muitos acharam excessivamente alto, mas era a alternativa imediata para um instrumento familiar a qualquer engenheiro: a régua de cálculo. Isto é uma régua de cálculo. Usei essa régua durante a faculdade toda. Esta é uma TI 84 Plus, edição prata. Como a velha HP 35, esta moderna calculadora feita pela Texas Instruments tem sua velocidade limitada apenas pela digitação de quem a opera. Mas ela é muito mais rápida do que a régua? Respondam, qual é a raiz cúbica de 23? Pronto. Vai demorar um pouquinho. Você não se importa se eu cantar enquanto calculo, não é? Vejamos. Mais ou menos 4,8. 4,79. Com uma calculadora, você tem uma precisão incrível depois do ponto decimal. Com a régua de cálculo, simplesmente não tem.
Apesar de o microchip ser essencial à criação de aparelhos eletrônicos portáteis, ele exigia outro avanço para traduzir a linguagem binária em um mostrador legível. O diodo emissor de luz, LED ou LED. Um LED, um conjunto semicondutor para onde você manda voltagem e corrente que agitam os elétrons no material. Quando os elétrons voltam ao seu estado normal, emitem um fóton. E fóton é luz. A combinação de microchips e LEDs não só criou eletrônicos portáteis como as calculadoras, mas também brinquedos portáteis para diversão, como o futebol da Mattel. E numa década de gosto questionável, relógios a LED se tornaram questão de moda. O conceito desse relógio era estranho, era difícil ver as horas na luz do dia. Precisava das duas mãos para saber as horas. Isso não é bom para um relógio. Relógios a LED não sobreviveram aos anos 70, mas a tecnologia que empregavam permaneceu e foi bem utilizada em televisores de alta definição, conhecidos como PDL ou projeção digital de luz. Isto é um exemplo de dispositivos vermelho, verde e azul de alta potência. Não estão a potência máxima porque eu ficaria ofuscado, mas pode-se ver que ligando ou desligando as luzes geram-se diferentes cores. Em um televisor PDL, ligamos e desligamos isto em microsegundos. Eles brilham nos espelhos, piscam e geram exatamente a cor que se quer em cada pixel. Enquanto os LEDs vermelhos piscavam, uma engenhoca, símbolo da década de 70, enchia nossos ouvidos de sons. Soletre extra. E-X-T-R-A. Correto. Agora soletre orca. Em 1978, a Texas Instruments apresentou a milhões de americanos o primeiro aparelho eletrônico portátil que tinha algo a dizer. Errado. O Speak and Spell. Orca. Pode parecer infantil, mas era a última palavra em tecnologia dos anos 70. Se o aparelho fosse aberto e cuidávamos para que crianças não o abrissem, veríamos um microprocessador TMS-1000, mais 2 chips de memória que armazenavam os dados de fala. E, finalmente, veríamos um PDS, ou sintetizador de palavras, cujo propósito era tirar os dados de fala dos dispositivos de memória. Fale. O PDS, ou processador digital de sinal, é um microchip especializado que pode fazer uma série de operações matemáticas no tempo que uma pessoa leva para apertar um botão. I-E-R-D. Errado. Tente de novo. Na visão de alguns, inclusive na minha, aquele foi o primeiro processador digital de sinal que foi criado. W-O. Quando o Speak and Spell chegou ao mercado em 1978, a Texas Instruments não tinha capacidade de produção para atender à demanda. As crianças adoraram o brinquedo porque ele era amigável, no verdadeiro sentido da palavra. Errado. O correto é... Parecia mais um amigo que ensina a palavra do que um professor. Nunca levantava a voz, nunca gritava, nunca dava bronca. Isso criava um ambiente agradável para a criança. Para opções, tecle 1. Hoje, a tecnologia PDS está generalizada, utilizada de celulares a sistemas de navegação de automóveis. Dê meia volta, se possível. As falas refinadas desse aparelho são produto dos avanços de poder do processamento digital de sinais. Então, da próxima vez que seu aparelho eletrônico começar a falar, dê crédito ao Speak and Spell, um aparelho muito legal dos anos 70. Diga. Fale. Enquanto o Speak and Spell produzia sons avançados, outra maravilha tecnológica da década quebrava a barreira do som. Nos anos 70, as viagens aéreas comerciais se tornaram supersônicas. O nome Atari vem de um termo japonês do jogo de Go, que descreve uma situação na qual a peça do jogador oponente será tomada na próxima jogada. Voltaremos em instantes com Maravilhas Modernas. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. Seu estilo é majestoso. Seus passageiros são a elite. Sua velocidade é 2 vezes a do som. Em 1976, o Concorde liderou a era das viagens aéreas supersônicas com retumbante sucesso.
Apesar de ter voado por 30 anos, apenas 2,5 milhões de passageiros voaram nele. Uma pequena parte dos 54 milhões de americanos que voam todos os meses. Ser passageiro do Concorde era um luxo. Atenção individual, poltronas de couro, bebidas, refeições. Você era tratado como um rei. Atrás do luxo, havia a exclusiva emoção de um voo supersônico. Em velocidade máxima, o Concorde voava a 37 km por minuto, superando a velocidade de rotação da Terra. Em cruzeiro acima de 18 mil metros, muito acima de qualquer turbulência, os passageiros diziam ver a curvatura da Terra. Esse espetáculo estava disponível a $6.000, só a ida. A história do Concorde começa em 1962. Enquanto americanos e russos se opunham na corrida espacial, a Inglaterra e a França surpreenderam o mundo quando concordaram em unir esforços em outra corrida por superioridade tecnológica, a corrida para fazer o primeiro avião comercial supersônico. O consórcio foi chamado de Concorde. Havia muitos aviões supersônicos, mas ninguém havia tentado levar passageiros com todo o conforto e segurança por longas distâncias à velocidade supersônica. Inglaterra e França viram no transporte supersônico uma oportunidade de dar um salto tecnológico que chamaria a atenção para eles e os coroaria de glória. A proposta do Concorde era atingir a velocidade de 2.200 km por hora. Também acomodar 100 passageiros e voar de Paris ou Londres para Nova York sem escalas, em pouco mais de 3 horas, menos da metade do tempo de um 707. A ousada empreitada da Inglaterra e da França impeliu Estados Unidos e União Soviética a entrar em ação. Iniciado o jogo, a União Soviética logo se envolveu. E logo depois, os Estados Unidos decidiram que, como todos investiam em transporte supersônico, eles certamente não ficariam para trás. Kennedy, em discurso na Academia da Força Aérea, disse: devemos chegar lá, ser os maiores, os melhores, os mais rápidos, e isso tem de acontecer antes do fim dos anos 60. Em 1965, o governo criou um plano para financiar 75% dos custos de desenvolvimento de um supersônico americano. Os outros 25% seriam pagos por quem ganhasse o contrato. Essa honra coube a Boeing. O programa americano era uma espécie de esquisitice psicológica, vamos dizer assim. Por algum tipo estranho de patriotismo, se o nosso não fosse maior, melhor, mais rápido, mais pesado e mais glorioso em todos os aspectos do que o deles, isso seria uma humilhação. Isso fez os Estados Unidos embarcarem numa espécie de projeto inimaginável de ambição. O proposto Boeing 2707 era um gigante. Sua fuselagem teria 91 metros de comprimento, acomodaria 300 passageiros e sua velocidade máxima seria de Mach 3, ou 3.400 km por hora. Comparado ao rival europeu, o Concorde, o avião da Boeing seria 30 metros mais longo, levaria o triplo de passageiros e voaria 60% mais depressa. Mas em vez de rasgar os céus a Mach 3, o 2707 foi parar no Museu Hiller de Aviação em San Carlos, Califórnia. Esta maquete, feita pela Boeing em 1969, foi o mais perto que os Estados Unidos chegaram de um avião comercial supersônico. Estamos na fuselagem do Boeing 2707-300. Na verdade, este foi o primeiro avião de grande largura que se projetou. A primeira classe do 2702 teria 30 assentos e haveria mais 270 atrás. Mas o incrível custo de um projeto tão ambicioso o tornou um fracasso econômico. Em 1971, o governo federal votou pela interrupção do financiamento e o programa terminou. Gastaram $1 bilhão no programa e a Boeing quase foi à falência. Contam que em Seattle, um cartaz dizia: por favor, a última pessoa a sair, apague a luz. A tentativa americana de construir um supersônico foi um retumbante fracasso. Mas o Concorde também tinha seus problemas antes de decolar.
O problema de um avião supersônico é tentar conter o consumo de combustível para voar com mais autonomia, e isso significa diminuir a resistência. A resistência do ar que age sobre um avião recai sobre 2 itens, a fuselagem e as asas. A fuselagem do Concorde teria de ser longa e esguia, afunilada do nariz à cauda para minimizar a resistência do ar. O desenho da asa era mais complexo. Ao contrário das asas estreitas das aeronaves comerciais, o formato das asas do Concorde precisava de uma curvatura contínua para otimizar o fluxo de ar durante o voo supersônico. Um desenho conhecido como asa delta. Os engenheiros do Concorde fizeram exaustivos testes no túnel de vento para otimizar o desempenho. Para funcionar bem em velocidade supersônica, as asas deveriam ser cuidadosamente desenhadas para o perfil do fluxo de ar. Esse fluxo parece uma onda que se enrola ao longo dos lados da fuselagem e então quebra sobre a superfície superior das asas. A onda é gerada pelas longas extensões ao longo da fuselagem. Depois, à medida que as asas se alargam, o fluxo se desloca para frente. Tudo isso tem a ver com a acomodação dessa espécie de onda formada pelo fluxo de ar. Durante seus 30 anos de serviços, o elegante desenho permitiu que o Concorde cortasse o ar com ótima eficiência. Mas isso criou um problema. A aerodinâmica das asas forçava os pilotos a decolar e aterrissar em ângulo anormalmente alto, gerando um grande ponto cego. A solução se tornou uma característica física única do Concorde: o nariz retrátil. A tecnologia era bem primitiva. Quer dizer, não enxergamos com esse nariz? Muito bem, então abaixem o nariz. Primitiva, mas eficiente. Resolvida a aerodinâmica, 4 motores de 38 mil libras de empuxo cada um foram colocados sob as asas do Concorde, gerando potência o suficiente para impulsionar o avião até a barreira do som e até Mach 2. Em 1973, 3 protótipos do Concorde foram construídos e começaram a ser testados. Enquanto isso, o último jogador na batalha pela supremacia supersônica, a União Soviética, terminou seu avião, o Tu-144. Na Feira de Aeronáutica de Paris de 1973, ele enfrentou o Concorde de igual para igual em suas demonstrações. Após poucos minutos de voo, veio a tragédia. Enquanto fazia uma curva em alta velocidade, o piloto perdeu o controle da aeronave. O Tu-144 caiu, matando seus 6 tripulantes e 8 pessoas no solo. Apesar dos soviéticos alegarem falha do piloto como a causa do acidente, eles optaram por descontinuar seu programa. Na batalha contra as 2 superpotências, o Concorde saiu vencedor e assumiu o monopólio do transporte aéreo supersônico. Por quase 25 anos, o Concorde voou sobre o Atlântico. Mas no início do novo milênio, um acidente que matou 113 pessoas, somado à queda das viagens transatlânticas e à escalada dos preços das passagens depois do 11 de setembro, condenaram o Concorde. A compra de um lugar no Concorde de Londres a Nova York no início dos anos 80 era de $3.600. Mas esse custo se manteve em alta por causa dos custos de combustível e operações, de modo que no começo do ano 2000 uma passagem custava mais de $6.000. O Concorde deixou de voar em outubro de 2003. Das 14 unidades que estavam em serviço, 12 estão hoje em museus do mundo inteiro. O fim do Concorde marca o fim da era de transporte supersônico de passageiros, ao menos para as companhias aéreas. Os aspectos econômicos são proibitivos e o único futuro desse tipo de transporte é a comunidade de negócios. Enquanto o Concorde simbolizou o estilo de vida rápido da década do eu, outras tecnologias se seguiram, produzindo resultados em um flash.
Durante o voo supersônico, o atrito do ar aquecia partes da fuselagem do Concorde até mais de 90 graus centígrados, causando a expansão de seu comprimento em até 25 centímetros. Voltaremos em instantes com maravilhas. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. Enquadrar, clicar, descarregar. Captar imagens com uma câmera digital é muito fácil. Mas no início dos anos 70, a maioria dos fotógrafos amadores tinha de mandar o filme para ser revelado antes de ver qualquer imagem. Que atraso, hein? A década do eu exigia uma alternativa bem mais rápida. Ela chegou em 1972, quando a Polaroid Corporation lançou a SX-70, uma câmera que podia tirar uma foto e revelá-la alguns segundos depois, mesmo à luz do sol. Aí sim, legal, né? O mundo parecia bem interessado na SX-70 quando ela chegou ao mercado. Afinal, era uma novidade nunca vista antes, era mágica. No auge da popularidade, os americanos gastavam mais dinheiro em filmes para a SX-70 do que para comprar cremes dentais e tiraram um número estimado de 1 bilhão de fotos. A SX-70 foi uma criação do fundador da Polaroid, Edwin Land. Sua câmera era instantânea, mas a tecnologia por trás dela exigiu muitos anos. Tudo começou em 1943. Ele foi estimulado por uma pergunta que a filha dele, Jennifer, fez quando tiravam fotos. Ela disse, "Por que não posso ver as fotos já?" E ele respondeu, "Bem, por que não?" 4 anos depois, Land respondeu à filha, produzindo a primeira câmera Polaroid instantânea. Esta primeira câmera, o modelo 95, foi lançada em 1948. E foi a primeira câmera disponível no mercado que produzia fotografias instantâneas sem ter de mandar para revelar. E aqui está a foto. Como funciona essa ancestral da SX-70? Depois de tirar a foto, o operador puxa uma lingueta, deslizando o negativo que passa por um par de rolos, o que faz estourar uma cápsula de químicos engastada na folha a imprimir. Os rolos espalham os químicos de modo igual sobre o negativo, começando a reação química que revela a imagem. Em 1949, fotógrafos profissionais como Ansel Adams elogiaram a modelo 95 como uma conquista. Mas Land almejava algo maior. A ideia de Land era chegar a algo que fosse tirar uma foto com uma só e única ação. Então quer dizer que, para ele, isso significava tirar a fotografia e o aparelho fazer todo o serviço restante. Por quase 25 anos, Land lutou para tornar a câmera uma realidade. Para isso, ele precisava desenvolver um processo químico que permitisse a revelação em plena luz do dia. E em 1972 ele conseguiu com o modelo SX-70. A SX-70 foi a primeira câmera fotográfica dobrável, reflexa, monoobjetiva. Era feita de aço escovado e aplicações de couro natural. Era vendida, em 1972, por mais de $200, o que era muito dinheiro naquela época. Similar à operação da modelo 95, quando o filme sai da SX-70, passa por 2 rolos que estouram uma cápsula de componentes químicos que se espalham pelo negativo. Enquanto a imagem se revela, um componente químico chamado opacificante, uma tinta colorida muito concentrada misturada à cápsula de componentes químicos, recobre o negativo e age como uma câmara escura líquida. O opacificante absorve toda a luz ambiente. Após 60 segundos, a foto está revelada e a tinta opacificante se torna incolor, gradualmente revelando a imagem que parece aparecer magicamente ante os olhos. Em 1972, a SX-70 se tornou de imediato amiga de milhões de fotógrafos amadores. Os anos 70 não só apresentaram à América a câmera instantânea, como também apresentaram um aparelho com sobrenome: Mr. Coffee, a cafeteira automática original. Desde sua estreia em 1972, a Mr. Coffee foi a cafeteira mais vendida do mundo, com mais de 50 milhões de unidades.
Antes da Mr. Coffee, os viciados em café usavam coadores. Eles trabalhavam bem, mas seu modo de operar era de ferver o café, o que dava uma mistura amarga. Então, qual o método por trás dessa refinada cafeteira? Vamos descobrir juntos como funciona. Coloca-se água no reservatório que fica aqui e tem um ativador automático de calor na base. Uma válvula responde ao calor gerado pela serpentina no interior do aquecedor e, à medida que esquenta, a válvula se abre e admite a água na serpentina. A água flui pelo meio, sobre o filtro com o pó, e o resultado é um café feito no tempo e na temperatura certa, para obter a melhor mistura possível. Quando a Mr. Coffee foi lançada em 1972, logo se tornou líder de vendas dos Estados Unidos. 35 anos depois, ela sofreu modificações, mas ainda faz um ótimo café. Mr. Coffee não foi o único aparelho novo nas cozinhas dos anos 70. Em 1970, o forno a micro-ondas começou a aquecer refeições numa fração do tempo exigido por fornos convencionais. O segredo dessa eficiência é o magnetron. O magnetron é basicamente uma fonte de emissão de raios-x obtidos de eletroímãs. O que ele faz é precisamente emitir um jato de micro-ondas e cozinhar pela agitação das moléculas de água dos alimentos. A invenção do forno de micro-ondas origina-se na construção de magnetos para radar pela companhia Raytheon na Segunda Guerra. O magnetron foi desenvolvido para aumentar a capacidade dos radares na Segunda Guerra de detectar aeronaves e criar uma frequência maior de comprimento de ondas que chamamos micro-ondas. Com o fim da guerra, a Raytheon, a maior fabricante de magnétrons para uso militar, precisava encontrar novos usos para eles e pensaram em utilizá-los para cozinhar, mas para isso deveriam desenvolver um forno. Em 1954, a Raytheon produziu o primeiro forno de micro-ondas comercial. Adequadamente recebeu o nome de Radarange. O primeiro micro-ondas construído era muito robusto, quase um aparato militar. Pesavam de 1.000 a 1.200 quilos cada um, e sua potência era enorme, fazia um assado em 75 segundos. O Radarange era gigante no tamanho, mas não em vendas. Só poucos restaurantes tinham espaço e $2.000 para comprar o paquiderme. Mas em 1976, avanços na tecnologia criaram magnétrons de tamanho menor que eram mais baratos. O aparelho original, tão caro, tinha caído a um custo de $100. Adequado à primeira geração do eu, ansiosa por ter tempo livre e curtir a vida. Legal! Hoje, fornos de micro-ondas cozinham tudo. Bem, quase tudo. Há experimentos engraçados com micro-ondas. Não se pode colocar metais nele porque ele reflete as ondas de volta para o magnetron. Também não se deve cozinhar ovos inteiros no micro-ondas. O forno de micro-ondas dos anos 70 foi uma solução rápida para uma geração de vida muito agitada. Alguns motoristas viviam essa vida, literalmente atrás do volante de um dos carros mais resplandecentes e berrantes que já se fabricaram. Em 1952, dispendiosos óculos feitos pela Polaroid possibilitaram que os espectadores vissem o primeiro filme feito em cores e em 3 dimensões, Buana, o Demônio. Voltaremos em instantes com Maravilhas Modernas. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. Super velocidade, um grande motor e uma sinistra decalcomania no capô. O Firebird Trans Am foi um carro esportivo inigualável que personificava os anos 70. Eram bem legais. Quem tivesse um carro desses no colegial era considerado rei, entendeu? O respirador do capô, o pássaro de fogo e o aerofólio traseiro. Todo o desenho do carro lembrava alto desempenho. O motor mais poderoso desse carro dos anos 70 era um V8 de 7,5 litros de cilindrada. Superava os 290 cavalos.
O Trans Am respirava desempenho não só nas ruas, mas também nas telas, fazendo de Agarre-me se puderes um grande sucesso de 1977. O modelo pode ter personificado os anos 70, mas nasceu dos carros esportivos criados já na década de 60. Tradicionalmente, esses carros usam uma plataforma de tamanho médio e tem um motor enorme, o maior motor que o fabricante permite colocar sobre aquela plataforma. Eles realmente voam baixo nas retas e também fazem muito barulho. A Pontiac não ignorava o fenômeno dos carros esportivos. Em 1964, ela entrou nessa era com o GTO. Em 1972, o aumento dos seguros mais as restrições do governo sobre emissão de poluentes pressionaram Detroit a trocar cavalos de força por melhor consumo de combustível. Mas a Pontiac apostou na tendência e lançou o Trans Am 455 de alto desempenho em 1973, o carro esportivo mais poderoso da década. Todo mundo se perguntou de onde podia ter surgido aquela máquina. Mais do que um carro esportivo e mais. Ele era mais rápido e mais forte do que precisava ser. Eles estavam muito à frente dos outros, de 1973 até o fim da década. Eram os carros esportivos, nada chegava perto. O modelo 1973 foi o primeiro a exibir o emblema do pássaro de fogo no capô. Apesar de chamar a atenção, era debaixo do capô que o alto desempenho se destacava da concorrência. O motor era montado à mão e era um poderoso bloco de ferro-níquel. Os cabeçotes eram de alto fluxo, com um grande carburador, mas parecia um funil feito para entornar combustível. A Pontiac dava a força nominal como sendo de 290 cavalos. Mas sabe, ele podia desenvolver 290 cavalos a 1.500 giros por minuto. Mas quando solicitado, ele superava os 400 cavalos. Esses carros eram monstros de aceleração. O carro é um glutão que faz 4 km por litro de gasolina e seu desconto de $3.000 foi muito bem-vindo. Comandado por um motorista pé pesado, este supercarro pode fazer de 0 a 100 em apenas 6 segundos. Dirigir um Trans Am era grandioso, mas foi uma crise de combustíveis que causou a queda do supercarro. Em 1973, uma crise nacional de energia dobrou os preços da gasolina. Os esportivos, que gastavam muito, foram condenados à garagem. Foram suplantados por veículos compactos de consumo mais eficiente, como o Gremlin, o Pacer e o Pinto, cujo tanque não protegido fez dele um carro procurado por outros motivos. Testes de segurança Ford Pinto, 1972. Em 1975, a potência do Trans Am caiu para 200 cavalos, mas sua reputação de desempenho e seu estilo único continuaram a gerar ótimas vendas. Então, em 1977, a popularidade do Pássaro de Fogo chegaria a astro do cinema. Quando o filme Agarra-me se puderes apareceu, a produção do Trans Am teve de dobrar da noite para o dia. O público se apaixonou pelo carro, queria ser visto no carro. Eu acho que o melhor termo para descrever o que aconteceu é explosivo. As vendas foram às alturas. Em 77 e 78, a Pontiac vendeu mais de 150 mil unidades do Trans Am, quase o dobro das vendas dos 6 anos anteriores, incluindo milhares de unidades da versão preta e dourada, celebrizada pelo filme. Hoje, o Trans Am se tornou um item de coleção, que vale $40 mil. Eu acho que muita gente viu o filme e talvez pela primeira vez se apaixonou pelo carro. Eu era pequeno quando o carro apareceu e ele teve um grande impacto. Eu, pelo menos, sempre quis ter esse carro. Apesar de o Trans Am ser identificado com o estilo e o comportamento dos anos 70, o modelo continuou a ser fabricado até 2002. Hoje há rumores de que a Pontiac planeja um sucessor do Trans Am, mas talvez sem a figura do pássaro. Se o Trans Am renascer, não sei se vão colocar o pássaro de fogo no capô. O emblema que conhecemos e amamos nasceu nos anos 70, foi um sucesso dos anos 70 e se firmou ali. Ele pertence àquela década.
Nos anos 70, os donos de Trans-Am não foram os únicos a protestar contra a diminuição da velocidade máxima. Caminhoneiros também aceleravam a velocidades superiores, e um aparelho na cabine os mantinha um passo à frente da lei. Sulista, tem alguma coisa estranha em andamento pelos lados da balança norte. Entendido, amigo. Segundo o diretor de Agarre-me Se Puderes, Hal Needham, um dos 2 Trans-Am 1977 que a Pontiac mandou foi destruído em uma cena em que ele pulava um rio. Voltaremos em instantes com Maravilhas... Estamos de volta com Maravilhas Modernas. EXTRA. Está correto. Agora... Algumas tecnologias dos anos 70 resistiram ao tempo e evoluíram para aparelhos que se tornaram indispensáveis. Dê meia volta, se possível. Outros tiveram vida curta e efêmera. Lembram-se das golas para fora? Da pedra amiga? Dos anéis do humor? Raras foram as invenções que extrapolaram seu ambiente e se tornaram obsessão nacional. Mas foi o que aconteceu nos anos 70 com os rádios faixa do cidadão. Em uma década em que poucos tinham telefones móveis, a faixa do cidadão se tornou porta-voz dos motoristas americanos. Falar na faixa do cidadão era como hoje falar em uma sala de bate-papo da internet. Todos tinham seus nomes ou apelidos. Bem, o meu era Big Bob, mas havia o asqueroso, o cheiroso e havia também o fedorento. Ah, e tinham sua própria linguagem. Que tal o sul? O que há no galinheiro de Kentucky? Tradução. Vou para o sul. Tudo certo na passagem de Kentucky? Entendido, amigo. Os caminhoneiros de hoje imitam a gíria usada por seus irmãos dos anos 70, mas as ondas da faixa do cidadão não estão congestionadas. Nos anos 70, os americanos compravam em média 7 milhões de aparelhos por ano. Naquele tempo, todos andavam na estrada com esses aparelhos e todos falavam com todos. Falavam com suas avós. Eu falava com a minha avó na faixa do cidadão. A faixa do cidadão operava como qualquer radiotransmissor. Tinha 40 canais de transmissão em banda estreita entre 24 e 27 MHz. Uma estação de rádio normal faz sua radiodifusão por meio de uma antena em uma torre. Mas a faixa do cidadão transmitia por uma antena curta, no máximo de 3 metros de altura, o que limitava seu alcance a cerca de 8 quilômetros. Em 1974, quando o limite de velocidade nas autoestradas caiu de 110 para 90 km por hora, a faixa do cidadão se tornou uma arma secreta para os caminhoneiros. Os caminhoneiros estavam interessados em rodar a mais de 90 km por hora, então procuravam localizar os radares e se comunicavam entre si para indicar a localização deles. Em 1975, a cultura pop adotou esses rádios e inspirou os motoristas comuns a aderirem e se tornarem aficionados. Fabricantes desses rádios como a Midland de Kansas City, Missouri, aceleram sua produção a um ritmo ainda mais frenético. Este modelo de faixa do cidadão foi um de nossos primeiros rádios de 23 canais. O público-alvo era o motorista comum. Era fácil encontrar o rádio num Chevette ou num Gremlin, ou carros assim. O preço de varejo no começo dos anos 70 era de $100. Como a maioria das manias, o fenômeno da faixa do cidadão gradualmente desapareceu. Na década de 80, motoristas trocaram seus rádios por telefones celulares e os rádios faixa do cidadão voltaram a seus donos originais, os caminhoneiros. Bem entendido, né? A tecnologia dos anos 70 foi avançada o suficiente para deixar um legado permanente. O brinquedo da década de 70 é o computador de voz de hoje. Ande 400 metros e entre à esquerda. A tecnologia que iluminava o videogame dos anos 70 agora ilumina a sua TV de tela gigante. Os aparelhos da década de 70 podem parecer simples, mas deram origem a uma complexa variedade de tecnologias que continuam a enriquecer nossas vidas. E aí?